Ela foi uma moça que mandou isso aqui, ela disse o seguinte: eu não consigo entender a trilha em Z. Qual é o real objetivo dela? Ótima pergunta. Não, eu vou explicar aqui para vocês de uma forma muito simples, mas o primeiro de tudo, eu quero que vocês entendam por que fazer trilha em Z, tá? Vocês precisam entender o porquê das coisas, então não é uma questão de decoreba, é aquilo que eu sempre digo aqui na minha produção de conteúdo. E eu quero que o meu aluno aprenda a ter raciocínio crítico, entenda o porquê das coisas, porque depois você aplica isso no passo a passo, no dia a dia, em tudo que acontece com você na tua vida profissional. Por isso que tem que aprender e depois você vai aplicar aquele raciocínio em todas as situações necessárias, tá? Então, olha só, prestem bastante atenção nisso aqui. Vamos imaginar que aqui nós tenhamos o tecido do paciente, tá? Ó, então eu tô mostrando aqui com esponjas de lavar louça. Tem gente que chama de esponja, tem gente que chama de bucha de lavar louça, né? E aqui o que eu tento demonstrar para vocês, tá? Deixa eu desabilitar os comentários aqui, gente. Eu vou ter que desabilitar para eu poder mostrar a imagem, tá? Depois eu volto os comentários. Eu vou tirar os comentários, depois eu volto, tá bom? Para vocês enxergarem bem. Imagina que aqui eu tenho a primeira camada de tecido, a epiderme, a camada mais superficial da pele. A segunda camada, eu tenho aqui o tecido adiposo, onde nós temos gordura. E aqui nós temos o músculo do nosso paciente. Então, imagina que isso aqui é um pedaço anatômico do paciente. Quando você vai fazer uma injeção por via intramuscular, você introduz a agulha assim, num ângulo de 90 graus, certo? A agulha entra no ângulo de 90 graus e o teu objetivo é que este medicamento chegue até o tecido muscular. Quando a gente introduz essa agulha ela faz um túnel na pele do paciente, por isso que eu risquei aqui de preto. Ela abre um caminho na pele do meu paciente, como se ela fizesse realmente um túnel, tá bom? E aí, o que acontece? Quando eu tiro essa agulha da pele do meu paciente, é uma questão de física. Eu coloquei lá no fundo do músculo esse medicamento, eu injetei, e qual é a grande chance de que se aconteça? Qual é a probabilidade que aconteça aqui? Que o medicamento volte pelo orifício que foi aberto na pele. Que o medicamento sofra refluxo, ele volte para trás. Volte para trás é ruim, né, prof. Patrícia? Mas vocês entenderam. Eu abri um caminho, eu injetei o líquido, quando eu tiro a agulha, o líquido volta por esse buraquinho que foi aberto na pele, por esse túnel que foi aberto na pele do meu paciente. Quando que é muito comum isto acontecer? Quando eu aplico especialmente as substâncias oleosas. Os hormônios, por exemplo. Então, sempre que eu aplicar um hormônio, seja um hormônio feminino, uma perlutã, uma messagina, seja a nebido, que é a testosterona, por ser uma substância oleosa, viscosa, é muito mais fácil de voltar. E aí o medicamento volta. Quando esse medicamento volta, ele pode vazar na superfície da pele. Aí eu começo a citar para vocês os absurdos que eu vejo acontecer, de pessoas aplicarem contraceptivos hormonais em pacientes e esse contraceptivo reflui e fica escorrendo no bumbum da paciente. Da pessoa ficar ali enxugando com algodão porque tá escorrendo um líquido. Que líquido é esse? É a medicação que tinha que ter ficado lá dentro. Além dessa medicação refluir para a superfície e eu perder essa medicação, o que vai acontecer? Se você perder, você vai ter redução de biodisponibilidade. Você vai ter uma menor quantidade que vai ser absorvida. Você passa a ter prejuízos. E esses prejuízos podem ser muito sérios para a tua paciente. Imagina se você aplicar Perlutan, que tem 1 ml na ampola, e você perder 0,3 ml. Tu tá perdendo 30%. Sempre use esse exemplo da Perlutan. Pode ser com Perlutan, pode ser com Messagina, com qualquer fármaco. 30%
30% é muita coisa para se perder, gente. Vocês estão me entendendo? 30% é muita coisa para perder. E aí você reduz a biodisponibilidade, você não vai ter o mesmo efeito farmacológico que você teria, ok? Além disso, além de eu ter o refluxo para a superfície, perder medicação, esse medicamento também pode refluir, ele fica no tecido adiposo. E quando ele fica na gordura, ele provoca processos inflamatórios. Aí é comum, depois da aplicação, a paciente reclamar que tá com o bumbum inchado, que fez um caroço, que fez um nódulo. Por que fez nódulo? Porque ficou no tecido adiposo. E não era para ficar no tecido adiposo, tinha que ficar aqui, ó, no tecido intramuscular profundo. Por quê? Porque se ficar no tecido intramuscular profundo, não vai ter formação de abscesso, não vai ter formação de induração, não vai formar caroço. Por quê? Porque eu vou ter uma absorção perfeita, ok? Então, quando eu faço a trilha em Z, o que acontece? A trilha em Z consiste em fazer uma tração na pele do meu paciente, de modo que, quando eu tirar a agulha lá de dentro, o medicamento não vai voltar pelo orifício que foi feito na superfície da pele. Eu faço uma tração na pele e eu faço uma oclusão do orifício que foi feito, de modo que o líquido que está lá no fundo do músculo não volta para a superfície, não vaza, não reflui. Entenderam? Como que eu faço isso? Aqui, vamos colocar aqui em cima. Aí sim, eu vou ter mais firmeza para mostrar a técnica. Ó, eu traciono o músculo aqui, tô segurando o tracionado com a mão esquerda, eu sou destra. Com a mão direita, eu vou introduzir a agulha no ângulo de 90 graus, beleza? Vou aspirar para ver se pegou vaso, prestando muita atenção lá no canhão da agulha, porque quando pega o vaso, o canhão já tinge de vermelho na hora. Não pegou o vaso, injeto. Imagina que eu tô injetando aqui uma Perlutan ou tô injetando uma Noripurum. Quando eu terminei de injetar, eu tiro a agulha, aguardo 10 segundos e solto a pele. Aí a pele volta para o lugar. O que acontece quando a pele volta para o lugar? Eu faço um Z. Olha aqui, ó. Isso aqui é um Z. Tá vendo? Aonde que tá a medicação? Aqui, ó. Aqui. A medicação ficou aqui no fundo do músculo, tá? Tem como o medicamento subir e sair na superfície? Não, porque o túnel não tá aqui, o túnel veio parar aqui. Então, o orifício na superfície da pele veio parar aqui na frente. Por quê? Porque eu tracionei essa pele antes aqui para trás. Entendeu? Então, quando eu solto a pele, ela volta e eu faço o Z. Entenderam agora o que é trilha em Z? A pessoa colocou lá na caixinha para mim que ela não conseguia entender o objetivo da trilha em Z. Então, os principais objetivos da trilha em Z é evitar o refluxo da medicação e, mais do que isso, proporcionar precisão de dose. É 1 ml, eu vou conseguir administrar exatamente 1 ml. É claro que para isso eu tenho que aspirar 1 ml, né? Eu não posso deixar resquícios de medicação dentro da ampola. Eu tenho que aspirar tudo para minha seringa. E aí, quando eu faço essa trilha em Z, que eu mostrei aqui para vocês a manobra, eu proporciono que essa medicação fique lá no fundo do músculo. Portanto, não tem refluxo. Portanto, não tem perca de medicamento. Eu tenho precisão de dose. Você deve usar a trilha em Z para qualquer medicamento administrado por via intramuscular.